cada passo do caminho, reclamamos orientação e diretriz. Difícil encontrar o servidor que, tendo começado a tarefa, prossiga nela sem pleitear vantagens indevidas antes da hora. As condições do serviço sofrem o bombardeio constante da crítica ácida, sendo utilizadas como argumento para justificar a desistência de muitos. A escassez severa de operários na obra do Senhor se revela dramática, e não é de hoje, culminando no sobrecarrego de serviço sobre os ombros dos abnegados. A questão dos ganhos e das férias é item inafastável, onde cada um procura saber quanto lucrará no final com o esforço despendido e em que época poderá se afastar da jornada laboriosa, cruzando os braços no ócio remunerado. A ingratidão dos atendidos é item que pesa na economia moral de incontáveis voluntários, em constatando que a grande maioria cobra o reconhecimento das próprias tarefas, como se os assistidos tivessem obrigação de aplaudir e reverenciar o tarefeiro que se alistou livremente na vinha do Divino Mestre. Em meio a tantas cobranças e exigências, a atividade de iluminação do mundo vai sofrendo apagões e curtos circuitos constantes, onde postes mal colocados e fiação em desacordo com as necessidades alheias acabam por patrocinar o império das sombras entre as criaturas humanas. Por mais que filósofos e pregadores, mestres e missionários alertem sobre a necessidade de se combater a vaidade, estimulando a solidariedade, o altruísmo e as renúncias, segue o candidato a trabalhador reclamando contra o peso do tijolo e a areia nos olhos, a marmita precária e a ferramenta enferrujada, o acúmulo de serviço e a vampirização de colegas nécio, invigilantes no serviço, atentos aos próprios interesses. E a obra de amor segue incompleta, revelando um edifício cujos alicerces ele lançou quase sozinho, mas cujas paredes e estruturas permanecem sem desenvolvimento por conta de operários preguiçosos e subversivos. O raio-x da atual sociedade terrestre amedronta e preocupa. Conquanto iluminada pelos clarões de uma tecnologia de ponta, onde a atividade braçal se encontra cada vez mais reduzida e os ganhos salariais cada vez mais altos, a inquietação íntima vergasta o ser, a depressão aliena milhões e as demais ocorrências no campo da insatisfação pessoal, das fobias e das aflições sem causa certa, estacionam bilhões de seres humanos na incerteza e na desesperação. Hospitais lotados, consultórios psiquiátricos cheios de pacientes com as narrativas mais dolorosas, ali buscando algo com que possam estancar a hemorragia da paz interior, recuperando a alegria de viver. Ouvidos afirmam que perderam o sentido existencial, caminham no mundo por falta de alternativas e vivem como zumbis, vagando do nada para lugar nenhum. Se afirmam perseguidos, incompreendidos, destratados pelos demais. Quando intentam falar das próprias dores, ninguém se dispõe a ouvi-los. Constatam que estamos numa era de muita comunicação, onde vias remotas permitem intenso intercâmbio de polo a polo, 24 horas por dia. Mas quase sempre todo mundo quer falar, raramente se dispondo a ouvir. Muita oratória e escassa escutatória. Onde teria se equivocado a mensagem de Jesus? Em que ponto ela se mostra obscura, ininteligível? Teria sido o divino pastor confuso, nos legando um conjunto de princípios de assimilação somente compatível com as almas alcandoradas e sublimes?
Ligeiro exame do cristianismo nos fará desidratar semelhantes considerações. Ele se fez cercar de 12 operários incultos e, com este material humano precário, revolucionou o planeta e mudou o curso da história. Se valeu de argumentos simples, parábolas e metáforas compatíveis com o nosso cotidiano. Extraiu de símbolos da natureza notáveis expressões de espiritualidade, nos conclamando a adotar a simplicidade dos lírios do campo e a robustez da espada nua. Devolver ao mal praticando todo o bem que esteja ao nosso alcance. Perceber que o vassalo do mal é apenas um doente da estrada, que optou por assinar a carteira com os empreiteiros das sombras, preferindo o salário da morte moral aos ganhos invisíveis da consciência tranquila. Nos assegurou que o trabalhador fiel é digno do seu salário e que o chefe da obra nos acompanha da vida mais alta. E não obstante as interrupções constantes do serviço, o edifício da Boa Nova vai se erguendo no mundo, desde já amparando das intempéries periódicas milhões de vidas ao desabrigo. Ali nunca falta serviço. Certamente que serás defrontado diariamente por atendidos agressivos e exigentes, pedintes torturados pelo fel da ingratidão e da queixa contumaz. Ouviremos cobranças absurdas e reclamações contra a natureza do serviço prestado. Foi, é e por muito tempo continuará sendo assim, mas que ninguém desista de servir, mantendo-se em sintonia com Ele. Não te enviou por acaso, não te situou nesse posto pela cor dos teus olhos, não te fez atendente das dores alheias por causa de teu currículo vitae. Te chamou por acreditar em tua capacidade de atender o outro sem reclamar, servir além do horário e colocar-se de pé cada manhã com a mesma disposição e alegria do dia anterior, abrindo um sorriso aos tristes, um abraço aos carentes e uma diretriz aos perdidos da estrada. Ele não pede muito, apenas boa vontade. O resto, a parte mais delicada, mais difícil, Ele sempre fez e continuará fazendo, por eles e por nós. Mensagem da benfeitora Marta, psicografada por Marcel Mariano, em Juazeiro, no dia 5 de janeiro de 2023.